conjunto da atividade humana alcançou dimensão planetária. Não há domínio sobre os continentes, mares, desertos, em que não se encontre vestígios dos impactos de nossa ação. Com a acelerada expansão do conhecimento científico e da nossa capacidade de intervenção técnica, somos agora capazes de manipular as mais diversas dimensões da vida. Este poder surpreendente nos coloca diante de escolhas cruciais, de ordem ética e política. O que queremos nesta construção de amanhãs possíveis? Transformações decisivas, moldando um novo mundo. Tema desta série do Café Filosófico. Dizem que é preciso plantar hoje o que queremos ver florescer amanhã. Sendo assim, o que estamos fazendo hoje para a construção de um futuro melhor? São muitas as questões sobre as quais precisamos refletir na busca por caminhos possíveis. 4 pensadores trazem suas perspectivas sobre temas decisivos: educação, comunicação, tecnologia, medicina genômica, bioética e a vida em cidades. Uma crise se torna um desastre somente quando nós respondemos a ela com julgamentos pré-formados, isto é, com preconceito. Nos disse a filósofa Hannah Arendt. Com ideias pré-concebidas e arcaicas não se enfrenta uma crise. E é através da educação que se muda a forma de pensar e se transforma uma sociedade, construindo um futuro mais promissor. A educação que temos no nosso país nos trouxe até aqui, acirrando desigualdades e exclusão. Como é possível transformarmos o sistema educacional brasileiro e torná-lo apto para efetivamente produzirmos meios pelos quais podemos enfrentar o futuro incerto? É o que nos ajuda a pensar o especialista em educação, Ricardo Henriques. Obviamente, a ideia de que a educação é estritamente um campo de adquirir repertórios, como se fosse um empilhar de saberes, não só se faz totalmente inútil diante da forma com que avançamos nas tecnologias de comunicação e de informação como um todo, mas projeta um mundo do passado. Porque o que a gente precisa no campo da educação é, por um lado, de relações muito mais horizontais no campo do ensino-aprendizagem, evidentemente sabendo o papel dos adultos, sabendo o papel dos professores, mas esse professor é muito menos, cada vez menos ou nada, um transmissor de conhecimento e muito mais um mediador de conhecimento, um tutor, um provocador de reflexões coletivas que mobilizam, volto a frisar, saberes já instalados que vêm de fora, que mobilizam os saberes acadêmicos instruídos que vêm da literatura e que produzem um campo reflexivo cada vez mais intenso, que tem como referência uma capacidade de, não só do protagonismo desses estudantes, mas uma capacidade de construir e de co-criar campos de reflexão em loco e em prática que municiam, obviamente, o desenvolvimento de atitudes e valores, de habilidades, além dos conhecimentos. As mudanças que o mundo já está fazendo na educação, e a gente tem várias experiências no mundo nessa direção, vão ao encontro desta sofisticação metodológica e ritualística do ambiente cotidiano dos processos de ensino-aprendizagem, e a gente tem muito não só a beber nas experiências internacionais, mas tem muito a criar no campo brasileiro como um todo, sobretudo reconhecendo a riqueza e a diversidade de experiências que nós temos nesse país continental, que está sempre subestimada e que, se for reconhecida e valorizada, gera em potência capacidade de aprendizagem entre pares e capacidade de produção criativa transformadora numa intensidade muito grande. O Thiago Silva faz a seguinte pergunta: em seu ponto de vista, como a educação pode ajudar a sociedade brasileira a quebrar o padrão de ruptura social, de desigualdade existente desde os tempos do Império? A educação não pode carregar sobre seus ombros, a responsabilidade da garantia dos direitos como um todo, de forma alguma. No entanto, a educação tem papel estratégico na definição das trajetórias de garantia dos direitos, porque esses
ser humano criativo, reflexivo e crítico, cada vez mais conectado no dia a dia, do ponto de vista da sua formação e da sua intervenção, ele tem enorme potência para abrir os campos dos direitos como um todo. E aí a educação tem papel pivô para a reconfiguração dessa trajetória, a emergência nos produz sentido de concertação social para fazermos imediatamente essa escolha. Agora, ela solicita agendas de construção de caminhos coletivos que sejam referenciados na transformação e não nos processos retrógrados que estão colocados também no cenário atual. Eu lembro aqui de uma fala do Boaventura de Souza Santos, que o Boaventura de Souza Santos diz que nós temos o direito a reivindicar igualdade quando as diferenças nos subordinam. E nós temos os direitos de reivindicar a diferença quando a igualdade nos homogeneiza. Por que eu estou trazendo essa frase? Porque parte dos arranjos doutrinários que nós temos hoje, classificados por vezes mais à direita, mais à esquerda, se dão sobre modos de entender o papel das diferenças e o papel o papel da diferença e o papel da igualdade. O que a gente precisa entender é que hoje a gente tem que gerar um equilíbrio que não permita que a igualdade nos homogeneize e que não permita que as diferenças nos subordinem. Nesse reconhecimento, é possível criar um amplo arco político e social, do liberal ao progressista, em que, nesta construção que compatibilize universalismo com diferencialismo, nós demos consequência a uma visão de política pública integrada em que o social e o econômico têm relações de equivalência e que, no campo da educação, a gente produz a disrupção transformadora que é necessária para nos atualizarmos diante da fronteira do conhecimento, numa perspectiva que traduza de modo substantivo a marca da Unesco, que é a educação de qualidade para todos. Agora, essa frase é de enorme complexidade, porque a gente tem dificuldade de definir o que é educação, mais ainda de definir o que é qualidade e, muito mais na realidade brasileira, de definir quem são os todos. Tem uma frase da Cláudia Werneck que é mais ou menos a seguinte: quem são os todos que cabem no seu todo? E a gente tem que dizer que o arranjo de sociedade para superar o momento crítico que nós temos e da conjuntura que nós temos tão adversa do negacionismo, do populismo conservador que estamos vivendo. Mas esse amplo arco de sociedade requer que a gente tenha um acordo de compatibilizar políticas sociais de cunho universal com políticas sociais de cunho diferencialista, portanto, com ações afirmativas explícitas que reconheçam o nosso racismo, nossa desigualdade, mas projetem uma educação de qualidade para todos. Portanto, esses todos não podem estar submetidas a uma visão em que o racismo e a desigualdade se reconfiguram no dia a dia da escola e essa escola ou ratifica ou até amplifica essa desigualdade. Para realizar esse futuro efetivamente transformador, democrático e inclusivo, antirracista e sustentável, dinâmico e criativo, a gente precisa dar conta disso. Educação de qualidade para todos, constituição de modos reais e cotidianos na escola pública, referenciados no equilíbrio entre excelência e equidade. A Jaqueline Oliveira pergunta: mediante a internet 5G, quais os avanços podem ser dados na educação e quais problemas podem ser gerados? As competências associadas ao mundo contemporâneo solicitam alguns letramentos. O letramento na língua materna, o letramento numa língua estrangeira, o letramento em matemática e o letramento digital. Eu agregaria também, mas outro dia a gente conversa sobre o letramento ambiental. Mas o letramento digital organiza
o campo não só dos valores, mas dos saberes e dos conhecimentos difundidos ao longo de toda a formação básica. Por que eu estou falando isso para você? É porque a construção a médio prazo dessa trajetória, do campo de reconfiguração, não só das práticas, como dos valores da inteligência artificial, não esquecemos os dilemas e os desafios éticos que nós temos nesse campo também, poderá ser totalmente compartilhada por adultos integralmente letrados do ponto de vista digital, que, por exemplo, têm competências globais e específicas instaladas para reconfigurar as várias demandas que vão surgir, que a gente não tem como antecipar, na construção do mundo do trabalho. O 5G não só tem potência pela aceleração da velocidade da circulação da informação, não só de revolucionar todas as nossas práticas e, portanto, mudar, inclusive, essas formas de produção de conhecimento associados ao campo da inteligência artificial, mas também, eu queria puxar esse campo, na educação talvez nos dê possibilidade da gente caminhar de forma rápida também para as melhores configurações do ensino híbrido. O ensino híbrido não pode se confundir com o ensino remoto. O ensino remoto é basicamente atividades que são presenciais, gravadas e reproduzidas. O ensino híbrido é a capacidade de você ter o equilíbrio entre o presencial e a distância e usar o campo da distância como um campo crescente de protagonismo, de autoria, de reflexão crítica por parte dos estudantes, usando em atividades síncronas e também atividades não síncronas, o espaço do ensino híbrido como um espaço promotor de mais reflexão e mais crítica e mais interação entre os atores, não só entre os colegas que estão em turma, mas colegas da mesma escola ou de escolas diferentes em torno de problemas específicos, produzindo campos de reflexão que trabalham com volume de informação, de dados gigantescos que se transformam em informação em tempo real, numa velocidade que a gente nunca teve. Então a gente pode criar, na virtualidade do ensino híbrido, um campo potencial concreto, objetivo, de interação de dados e informações num volume e numa velocidade que aumentam não só a capacidade de geração de conhecimento desde a primeira infância até o pós-doutorado, mas também geram a capacidade de produção de soluções, de resolução de problemas concretos que, em si, produzem caminhos para termos nessas soluções implementação dessas soluções, mas também geram modos de reflexão, de análise e de crítica muito mais intensos e críticos do que temos hoje, simplesmente com as aulas presenciais. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda, já disse Paulo Freire. A educação forma a sociedade. Pensar como queremos o nosso sistema educacional é pensar como queremos ser no futuro, como lidaremos com problemas que surgirão e quais soluções. É determinar como utilizaremos a tecnologia não para distanciar ou excluir, mas de forma que ela nos permita conectar, incluir. Volto a repetir, não há no mundo contemporâneo, na sociedade contemporânea do conhecimento, forma de falarmos de qualidade se não falarmos de todos. Só há qualidade se a qualidade for para todos. Toda vez que a qualidade é só para alguns, é uma não qualidade. É a ratificação de um projeto não só arcaico, antigo e ultrapassado, mas também de um projeto de suicídio de uma sociedade. Eu queria também projetar uma visão que é uma visão de esperança. Porque eu entendo que entendo que as formas de moldar esse novo mundo, como é provocado nessa área que a gente está trabalhando hoje, né, nesse grande tema das transformações e o ato de moldar um novo mundo, requer que a gente tenha esperança e confiança na grande maioria da população brasileira. Porque eu entendo que a grande maioria é essencialmente feita por democratas. E é na democracia que a gente precisa gerar transformação. E a boa democracia tem espaço para o contraditório, tem espaço para a divergência,
tem espaço para as disputas, mas produz no ato democrático uma convergência. No próximo bloco, Cada vez mais me preocupa que a gente pense no digital com esse fervor, né, como se fosse a nossa salvação, e esse digital não seja aquela ferramenta que nos traga para transformar o real. o ser humano, desde o princípio dos tempos, registra, desenha, explica, conta histórias. Da necessidade de narrar acontecimentos, de sonhar, imaginar e se comunicar, as histórias acompanham as relações humanas. A cada tecnologia, uma nova forma de contar histórias surge. Com a realidade digital, agora temos um mundo paralelo, o metaverso, imitando o mundo real. Interativo, participativo, onde seu avatar pode viajar, falar, se relacionar. Se nos dizem que o mundo virtual aproxima pessoas que estão longe, há quem afirme que esse caminho só nos afasta. Mas, afinal, qual o real propósito do uso de uma tecnologia como o metaverso, por exemplo? Quais as possibilidades de utilizá-la para transformar e melhorar a nossa realidade e não apenas como fuga do mundo real? O multiartista Tadeu Jungle nos leva a conhecer e refletir sobre como pensamos o mundo e como o representamos. O conceito de metaverso está sendo construído. E a gente vai poder realmente habitar esses lugares ou apenas visitar, né? Vou poder fazer um convidado para conhecer um determinado metaverso, um determinado mundo. Eu vou entrar e vou conhecer o que quer que tem ali dentro desse mundo. Nós estamos no começo dele, estamos no começo do metaverso e dizem que o metaverso vai ser tão próximo quanto a internet, onde eu vou entrar dentro desse mundo, caminhar por dentro desse mundo, o meu avatar vai, veja bem, o meu avatar vai, assim como na internet, eu não vou para os lugares, né? Eu clico, eu vejo coisas na internet, eu estou na internet, eu navego, diziam que eu surfo a internet, como se fosse alguma coisa física, né? A mesma coisa dentro do metaverso. Você vai para o metaverso e você vai realmente conhecer, como eu falei, você vai conhecer amigos, você vai fazer amigos, você vai ter amigos, você vai ver coisas. Eu vejo utilidade nisso para muitas coisas, né? Você vai visitar um museu, você vai poder entrar dentro desse museu, você vai poder olhar coisas. Sim, é possível. Hoje em dia já é possível você fazer isso com realidade virtual, né? A realidade virtual que se aprimora também, ela já vai poder ter realidade virtual ao vivo, né? Vou poder fazer uma transmissão ao vivo, então eu vou ver um show ao vivo, ou vou ver uma vernissagem de um museu ao vivo, eu vou poder estar lá naquele exato momento aqui. No metaverso, a ideia é que você interage, você vai interagir com outras pessoas, você vai poder ter voz, né? Você vai poder ter a interatividade. Acho que o elemento mais claro é esse, né? Você vai poder ter interatividade evidente. O uso terá, mas eu acho que ele ainda é uma proposta muito crua e dura para a gente sair animado com ela. A tecnologia ainda é muito dinossáurica para a gente achar que ali é legal. Eu acho que vai cansar muito rapidamente. Já cansa rapidamente se você entrar num metaverso, botar um óculos e ficar dentro. Você não consegue ficar ali meia hora, uma hora dentro daquilo. É muito cansativo. É muito cansativo mesmo. Talvez, com o advento do futuro, as tecnologias melhores, os metaversos sejam realmente lugares incríveis que eu queira entrar para conhecer aquele metaverso fulano de tal, aquele metaverso criado por não sei quem, o metaverso que a gente habite, o nosso metaverso entre amigos, que a gente criou algum lugar que é realmente incrível e a gente se encontre lá. Mas mesmo assim eu acho que eu não me seduzo pela proposta. A minha pergunta vai para o Tadeu Jungle, que é o nosso Master em Realidade Virtual aqui no Brasil. É a seguinte: o que o metaverso tem que a nossa realidade física não tem? Como que a gente fica nesse momento de reencontro presencial, nesse hibridismo entre realidades? O que a gente tem nesse metaverso de tão incrível e revelador? Eu não sei. Por mim,
no momento, não me faz falta. A ideia de metaverso não me apraz pelo uso. Vão se criar muitas experiências, muitas delas provavelmente incríveis, né, com as tecnologias que a gente tem, a Unreal, que a gente tem aí, quer dizer, vai se criar muitas coisas absolutamente incríveis, interativas, né? Essa é uma coisa muito doida, mas é um mundo que o meu interesse por ele vai até essa página da narrativa que me prende novamente a uma realidade virtual, digital, onde foge do humano. Vai ser um lugar legal, vamos dizer assim, para as pessoas poderem dar uma viajada, conhecer planetas e coisas e mundos criados, mas é um lugar para ir e voltar, porque eu não quero ficar dentro, como se ficasse dentro de redes, vivendo dentro de redes sociais ou tendo mais uma rede social em metaverso, para poder encontrar com os meus amigos e as minhas bolhas no metaverso XYZ, né? Isso realmente me parece distópico. Cada vez mais me preocupa que a gente pense no digital com esse fervor, né, como se fosse a nossa salvação, e esse digital não seja aquela ferramenta que nos traga para transformar o real. Esse é o meu grande receio e é nesse sentido que eu vou contra toda essa puta animação pelo metaverso. Fala, Tadeu. Prazer estar aqui te fazendo pergunta. Eu queria saber se essas novas tecnologias como realidade virtual e realidade aumentada já criaram uma narrativa própria. Se já existem obras de ficção usando essas ferramentas, se a gente vai ter uma nova linguagem a partir disso, se já tem, e se já tem, como é, e se não tem, como é que você acha que vai ser e quais são as possibilidades? É justamente isso, nesse momento que a gente está. Tudo é tão novo que a gente tem que criar um outro ABC da linguagem. A gente tem que criar uma nova forma narrativa. Já a realidade virtual, eu venho trabalhando nisso já há 6 anos. De lá para cá já evoluiu muito. Eu aprendi muito vendo muitos outros filmes em realidade virtual, principalmente documentários, mas a ficção também. Então já existe um começo, um esboço de uma nova linguagem. Porque, veja, a gente foi criado na linguagem da tela plana que veio com o cinema. O cinema tem 100 anos de história aprendendo a narrar, né? Tempo, close, zoom, movimento, ator, mise-en-scène, fotografia, roteiro, gancho, etc, 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 etc. E aí isso vai para a novela, que aprende de outra forma, vai para, enfim, o YouTube resolve criar de outras maneiras, edições cortadas, rápidas, sem respiração. Cada uma dessas novas tecnologias foram aprendendo a contar novas histórias. Novas tecnologias, novas narrativas. E sim, na realidade virtual, tanto na realidade virtual quanto na aumentada, já existem muitos caminhos narrativos. Por exemplo, eu acho que a realidade virtual, eu sempre me refiro a ela, quando você faz uma narrativa simples, quer dizer, que não tem interação, como um filme. Você põe um óculos e assiste um filme, certo? Você, de uma certa forma, você é levado para esse lugar. E é como se fosse um teatro de arena, mas onde você é o centro. Então a realidade virtual tem muito a ver com o teatro, porque eu não tenho zoom, entendeu? Eu tenho que viver a cena, então ela se aproxima muito de um teatro. Ao mesmo tempo que eu tenho muitos recursos do cinema ou do digital, mas sim, há uma nova estratégia de narrativa, tem uma nova linguagem sendo construída aí, sim. Eu já vi filmes de ficção e havia sempre uma polêmica, será que as pessoas te veem ou não te veem? Né? Quem está dentro do filme? Você está dentro do filme, as pessoas estão te vendo, quando na verdade elas não estão te vendo? Como é que isso funciona?
Então, realmente está se construindo uma nova narrativa dentro da realidade virtual e a realidade aumentada um pouco menos, porque ela é muito mais pragmática. Mas, por exemplo, já tem obras feitas para realidade aumentada, por exemplo. Você vai num museu X, você está com seu celular e aquelas obras, elas estão ali como gatilhos para a experiência. Então eu aponto o meu celular para aquela obra X e dentro do meu celular aquela obra se mexe, se transforma, cresce, se derrete, se transforma em outra coisa. Quer dizer, a obra em si é a realidade aumentada, que eu só vou conseguir ver quando eu apontar o meu celular para ela. O celular reconhece a obra e aí ele passa a atuar e criar uma outra coisa que é a obra em si que eu vou ver no meu celular. Tem muita gente que já fez filmes em realidade virtual interativos, ganharam a Árvore. O produtor Árvore ganhou prêmio em Veneza, prêmio no Festival de Veneza com realidade virtual. A Veneza tem uma parte totalmente dedicada à realidade virtual. Experiências muitas vezes interativas. Ou seja, a realidade virtual já está bem mais avançada dentro desse espectro de narrativa ficcional. O Almir Almas pergunta: Tadeu, você poderia falar do lugar da empatia? Como se dá a empatia com a realidade virtual ou aumentada? Bom, Almir Almas é um grande incentivador, professor da ECA, que tem lá um núcleo de realidade virtual. A realidade virtual, como dizia o pioneiro Chris Milk, é a maior máquina de empatia jamais inventada. Porque com a realidade virtual eu literalmente posso estar no lugar do outro. Os filmes que eu tenho feito, eles se utilizam muito desse poder da realidade virtual, que é o poder da empatia, né? Quando a gente criou o Rio de Lama e eu levei as pessoas para viver a tragédia de Mariana, para irem para Mariana assim que aconteceu aquele desastre, era numa tentativa de dizer, todos nós muito amortecidos, uma semana, 15 dias depois, com aquelas imagens marrons de Mariana, e aquilo já parecia que já não tinha mais função, já não nos comovíamos mais com aquilo. E aí a gente fez um filme em realidade virtual, que é o Rio de Lama, onde você é levado ao lugar da tragédia e fala com pessoas que viveram aquilo, que falam como aquela cidade que foi soterrada era incrível. Então eu não fiz um filme de tragédia, eu fiz um filme de memória, um filme melancólico, que fala sobre a ausência, sobre a perda. Isso é muito empático. Se você assistir, você vai conseguir fazer uma empatia muito grande com essas pessoas. Imagine o que é perder tudo. Esse é o filme Rio de Lama. Mas não quero me furtar aqui também da mesma coisa que eu venho falando o tempo inteiro. No caso da tecnologia, é uma tecnologia que move para transformar o mundo. É uma tecnologia que tem sentido em transformar o mundo lá fora, que é o mundo que nos interessa. No próximo bloco, selecionar embriões ou editar embriões para se ter uma cor do olho escolhida pelos pais. A priori, isso é possível. A grande questão é, queremos isso como sociedade? A medicina genômica se mostrou bastante poderosa. O fato de médicos e cientistas serem capazes de mapear e alterar a carga genética abriu um vasto campo de possibilidades para a vida humana. Agora, é possível detectar doenças antes mesmo delas acontecerem. Em outros casos, tratamentos se tornaram viáveis para curar o que antes era fatal. A ciência sendo utilizada para a cura e para a garantia de uma vida saudável. Mas qual é o limite desse poder de intervenção sobre a vida? Não basta ter conhecimento sobre genética para que possamos alterar e manipular genes. Trata-se de uma questão ética e coletiva, que trará consequências também para as futuras gerações. Temos regulamentação sobre a medicina genética? E com o que nós, como sociedade, devemos nos preocupar para garantir um futuro responsável? Michel Naslavsky, doutor em genética, responde algumas questões que podem nos ajudar a refletir até onde vai o poder do homem de manipular a vida.
A Rosa Sino enviou a seguinte pergunta. Sobre a questão da evolução genética, pode-se em algum lugar hoje modificar o DNA em bebês? O bebê ele tem, né, uma constituição já formada. Modificar o DNA em bebês entra na mesma categoria de modificar o DNA em adultos. Você pode, por exemplo, utilizar técnicas de terapia gênica, né, que alguns tratamentos já são aprovados para, por exemplo, câncer de medula óssea. Então, você tem modificação genética para recuperar, né, essas populações de células perdidas com um câncer hematológico. Talvez a pergunta da Rosa fosse sobre embriões, que aí a gente está falando, não é de um bebê, é de um embrião. Um embrião que é um conjunto de algumas dezenas ou centenas de células pouco depois da fecundação. Quando você modifica um embrião, aí sim, boa parte das células, ou todas as células dele como adulto, vão estar com essa modificação, carregar essa modificação, inclusive, talvez até as células germinativas que vão dar origem aos gametas também carregam essa informação. Não há autorização formal, não que não seja possível. Modificar embriões é algo possível, mas há uma moratória sobre esse tipo de intervenção. E essa moratória existe por conta da nossa incerteza sobre a consequência dessa modificação completa de todas as células e também por uma questão ética. Você está fazendo uma modificação sem necessariamente ter uma autorização sobre aquela consequência ao longo das gerações seguintes. A Cremilane Gomes pergunta se o Alzheimer tem laços genéticos e se é possível rastrear as doenças pelas gerações. Sim, então doença de Alzheimer, que é a forma de demência mais comum em idosos e com maior impacto na saúde pública, algo super triste, tem componentes genéticos que estão, alguns deles já muito bem estabelecidos, principalmente aqueles que causam as formas raras, monogênicas precoces, né? Pessoas aos 40, 45 anos acometidas por Alzheimer. A forma mais comum, no entanto, que é a forma tardia, essa que acomete as pessoas a partir dos 65, 70, 75 anos, ela é muito multifatorial, então ela tem esse componente poligênico e existem peças que já foram identificadas. Mas o diagnóstico ou a predição desse Alzheimer mais comum, que é o Alzheimer tardio, ainda é restrita, né, ao ambiente acadêmico experimental. Não há ainda um teste que tenha validade clínica para esse risco. Então, se houverem casos na família mais precoces, cabe consultar o neurologista, um geneticista, para se averiguar esse tipo de risco genético. A Joyce Lima pergunta se você acha que a edição genética com objetivo estético pode se tornar uma realidade. Ótima pergunta. Depende do que a sociedade decida. A realidade, do ponto de vista técnico, é bastante plausível. Então, por exemplo, selecionar embriões ou editar embriões para se ter uma cor do olho escolhida pelos pais. A priori, isso é possível. A grande questão é, queremos isso como sociedade? Em geral, eu faço essas perguntas para os alunos, existe uma certa transição. Quando a gente fala sobre selecionar doença, existe, de uma maneira geral, selecionar para não ter uma doença conhecida, é algo bastante aceitável. Quando você vai entrando nesse espectro de características, passa pela miopia, né? Eu sou míope, começa a mudar essa opinião, e quando entra em algo mais estético ou supérfluo, né, na visão de quem está lendo a pergunta, isso passa a ser menos aceitável. Mas qual que é o limite
né? É bem difícil de dizer. Miopia era algo que há 200 anos era meio grave, né? Ou há 500 anos ou há 15 mil anos era algo bastante grave e deletério. Hoje em dia é algo que é corrigível, né, de maneira até bastante acessível. Então, a definição do que é doença, do que não é doença, ou do que é importante ou não é importante, é algo que é mais fluido do que a gente gosta de... do que a gente normalmente aceita, né? Então, há essa fluidez. O que é importante para um não é importante para o outro e vice-versa. Então, a sociedade como um todo precisa tomar essas decisões. Diagnóstico de doenças raras tem sido, aos poucos, incorporado no SUS. Então, existem portarias abertas para incluir esses testes genéticos no SUS. Ainda falta a consolidação dessa rede. Por quê? Os testes genéticos eles são caros. Alguém precisa, de fato, arcar com isso. Há uma movimentação enorme de vários estados do Brasil para tentar, de fato, criar esses fluxos de testes genéticos diretamente pelo SUS, ou seja, sem precisar judicializar, né? Ou seja, sem precisar entrar na justiça para obter o acesso a esses testes. A Carla Maia perguntou o que os governos deveriam fazer para garantir a pesquisa no Brasil e quão importante é a ciência em um país. O Brasil é um país que investe proporcionalmente pouco em pesquisa. A grande questão é convencer a sociedade e os governos como uma parte da sociedade, convencer de que ciência não é, pesquisa científica não é um gasto e sim um investimento. Em todas as métricas já calculadas, o dinheiro investido em ciência ele tem um retorno praticamente garantido. O prazo do retorno é que é algo muitas vezes inaceitável para o legislador que está ali num mandato de 4 anos ou de 8 anos ou para um governo vigente. O retorno ele é garantido no médio e no longo prazo, porque você tem a produção científica nacional gerando conhecimento que, por sua vez, é convertido em propriedade intelectual e desenvolvimento de alto retorno, né? Então, a puxada de orelha não é só para os governos, e sim para a sociedade como um todo. Tradicionalmente, as empresas no Brasil também não investem em pesquisa, em desenvolvimento, porque também não há um estímulo. Então, existe esse tipo de ciclo vicioso aí de governo não cria mecanismos de incentivo das empresas e as empresas não se veem também querendo colocar investimento em pesquisa. No próximo bloco... A gente precisa se mobilizar, a gente precisa fazer a pressão no ambiente político, a gente precisa, provocar essa discussão de forma mais acentuada, colocar na mídia, enfim, essa mobilização precisa haver. O crescimento populacional e espacial das cidades é um fenômeno que vem acontecendo ao longo dos anos de forma alarmante. Fato que tem afetado diretamente a qualidade de vida de sua população nas mais diversas instâncias. Moradia digna, acesso ao transporte, trânsito e congestionamento, qualidade do ar, falta de área verde, ausência de espaços de lazer e cultura. Diante dessa expansão, é preciso entender e planejar para que as cidades no futuro sejam um lugar para uma melhor convivência humana e com o meio ambiente. Como aproveitar o espaço de forma consciente, evitando poluição e destruição ambiental? Cidades verticais, prédios rumo ao céu, seria essa a solução? Philip Young, ativista urbano, é um dos especialistas que tem pensado e organizado saberes em torno das questões das cidades. A Olga Lima comenta que as regiões metropolitanas enfrentam dificuldades geográficas para acomodar os habitantes. E a pergunta que ela faz é se a verticalização é a melhor solução. Eu sempre acho que
o adensamento, não necessariamente a verticalização é uma coisa positiva. Acho que o adensamento urbano é uma direção boa que as cidades devem adotar. Lógico que o adensamento ele precisa ser qualificado, né? Você tem uma das maiores densidades do Brasil, você encontra em favelas. Você não quer adensar as cidades como as favelas se adensam. Por que você não quer o adensamento como nas favelas? Porque o adensamento das favelas ele é um adensamento desordenado, ele é um adensamento que não tem a base infraestrutural mínima adequada, ela não tem o saneamento básico, ela não tem coleta de lixo, ela não necessariamente está próxima de redes de transporte, mas sim, o adensamento é um objetivo que as cidades precisam almejar para acomodar mais pessoas. Esse adensamento precisa ser planejado e organizado. A verticalização é uma coisa não necessariamente positiva, ela pode ser positiva como forma de adensamento. O que a gente vê no mundo é que existem muitos bairros que se verticalizam e não promovem o adensamento. Então esse é um cuidado que a gente tem que tomar. Verticalização pode ser positiva, mas não necessariamente é positivo. A Joelma diz assim: eu sou de Campinas e em muitas outras cidades de porte semelhante, vemos surgir bairros distantes da região central. Esse modelo resolve a questão da moradia ou apenas aumenta o distanciamento e exclusão social e cultural? O problema da ocupação territorial não regulada é que o espraiamento urbano é uma tendência natural. As pessoas vão ocupando o terreno, a economia vai se dispersando ao longo dos espaços, né? E não necessariamente essa ocupação espontânea pelas forças de mercado, pelas forças sociais, ela guarda uma lógica que seja compatível com as necessidades de todos, né? Você tem uma corrente de pensamento que diz o seguinte: libera os zoneamentos, libera as formas de ocupação da terra, que o mercado se ajusta. O que a gente percebe é que quando você libera o mercado e as forças ocupam espontaneamente a terra, as funções que a terra assume não necessariamente são as mais ótimas do ponto de vista das pessoas e mesmo da economia. Então, alguma mescla entre planejamento e liberdade econômica precisa ser definida para que essas diferentes funções ganhem uma certa racionalidade. Seria muito interessante que os diferentes bairros, as diferentes regiões, fossem elas autossuficientes em relação às necessidades básicas das populações. Esse movimento que você acabou de descrever, ele faz com que muitas pessoas morem muito distantes dos seus empregos, faz com que as pessoas morem, às vezes, em regiões que não são abastecidas por equipamentos básicos, né? Você tem, por exemplo, vários empreendimentos de Minha Casa Minha Vida, que no entorno de 40 minutos a pé você não encontra uma farmácia, você não encontra uma mercearia. Essas assimetrias territoriais, elas precisam ser corrigidas de forma que todo mundo tenha, no espaço de poucas quadras, esses bens coletivos que são necessários para uma vida digna. Eu acho que se você consegue promover essa organização territorial espacial, você consegue corrigir uma série de distorções associadas à desigualdade, associadas à exclusão que o capitalismo vem gerando. É muito importante a gente ter a consciência de que adensamento é um valor que a gente tem que buscar, porque o não adensamento ele tem consequências ambientais muito ruins. Espraiamento implica mais uso de energia. E se a gente não tiver energia daqui a 50 anos, provavelmente esse espraiamento vai ser ruim do ponto de vista energético e, portanto, de impacto ambiental. Tudo que a gente puder fazer para reduzir as assimetrias territoriais, tudo que a gente puder fazer para distribuir esses bens coletivos, os bens coletivos que são tão essenciais para uma vida digna, tudo que a gente puder fazer nessa direção vai ajudar a reduzir as desigualdades de renda e de patrimônio. Se na medida em que a gente consegue promover uma difusão de bens coletivos nas cidades, certamente a gente vai contribuir enormemente para diminuir essa sensação e esse ressentimento que é provocado pela
desigualdade de renda e patrimônio. Além, evidentemente, de melhorar enormemente a qualidade de vida de todo mundo. A pergunta é da Elizabeth Ferrarese, e ela diz assim: há um receio de uma descentralização mais radical. O argumento é que o déficit de capacidade de gestão dos municípios impediria que a proposta desse certo. A pergunta que ela faz é como você avalia essa questão e como inseriria esse tema na agenda, porque ela não ocorre. Eu acho que há várias forças de atração e repulsão nas cidades, né? Hoje, depois de 2 anos de pandemia, você vê uma grande inclinação, uma grande tendência ao espraiamento urbano, porque as pessoas não querem aglomeração, as pessoas querem evitar locais aglomerados. Você tem um advento da tecnologia de trabalho remoto, que faz com que as pessoas possam agora viver distantes de locais de trabalho, ou seja, as pessoas podem deslocar o seu trabalho para suas próprias casas, e muita gente que tem essa possibilidade passa a preferir não morar em centros aglomerados. Então, a pandemia, o advento de novas tecnologias, faz com que essa possibilidade, essa tendência ao espraiamento urbano ganhe novo impulso. Você tem num futuro próximo, outra força de possível espraiamento, que é o advento de veículos autônomos, a possibilidade de transporte por drones, tudo isso aponta para uma possibilidade de espraiamento urbano. Isso é muito ruim. A gente tem que envidar esforços para que isso não aconteça. Você tem cada vez mais uma fricção entre o ambiente construído e o ambiente natural, né? Você tem hoje uma fricção em todas as grandes áreas metropolitanas do mundo, você tem uma fricção crescente entre o ambiente construído e as áreas de produção agrícola, entre as áreas habitadas e as áreas de reservatório de água, entre as áreas habitadas e o ambiente construído e as áreas de preservação florestal. Tudo isso resulta em riscos ao equilíbrio ecológico. Então, essa agenda tem que estar presente na cabeça de todo mundo. A agenda de tentar preservar as fórmulas de uma cidade mais compacta. O Andrei pergunta: a tecnologia pode ser uma solução para melhorar a democracia e para melhorar as cidades? Ou seria mais uma forma de controle social? Eu vejo a tecnologia como uma ferramenta extraordinária de difusão, de conhecimento, de troca de ideias, de fermento social para a mudança, né? Ao mesmo tempo, eu vejo que a tecnologia e a concentração de poder nas mãos das gigantes de tecnologia, elas podem criar um cenário muito distópico em que a nossa vida seja extremamente controlada e muito dirigida em função da nossa fragilidade, eventual fragilidade diante desse processo concentrador. Então, acho que está na mão da gente, de a gente acompanhar esse processo, fazer com que as tecnologias sejam de uso o mais transparente possível, né? Que elas sejam utilizadas como ferramentas de trabalho, como ferramentas de interação política, e, ao mesmo tempo, a gente tem que estar atento para que esse processo de concentração e de poder concentrado nas mãos das grandes empresas de tecnologia seja vigiado e seja regulado. A Yara Tude pergunta como fazer uma refundação das cidades quando se observa no Brasil um silêncio dos intelectuais, dos universitários, dos trabalhadores e da população de modo geral. Pois é, esse é o objetivo da nossa conversa aqui hoje, né? Quem sabe a gente conversando, a gente consiga instigar as pessoas a se mobilizarem mais, a propor novas soluções, sejam elas de forma mais graduais, né? Eu acho que, por exemplo, o voto distrital seria uma evolução muito positiva, gradual e que é possível de se conseguir, mas a gente precisa se mobilizar, a gente precisa fazer a pressão no ambiente político, a gente precisa, enfim, provocar essa discussão de forma mais acentuada, colocar na mídia, enfim, essa mobilização precisa haver. O debate é um elemento fundamental, isso que a gente está fazendo, né? A gente tem que se inspirar reciprocamente, com troca de ideias e, evidentemente, com pressão por mudança. Sem pressão, as coisas não mudam. Eu acho que o germe da mudança, ele está presente. A pressão por mudanças, ela está latente na sociedade. A questão toda é dirigir isso para um caldo de ideias que leve à concatenação de mudanças que sejam realizáveis, que sejam concretas e que sejam civilizatórias no sentido de
de uma ordem econômica e política que seja mais sustentável e melhor. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube.